Olá, aluno! Seja bem-vindo à nossa terceira aula da disciplina de Raciocínio Lógico Matemático. Eu sou o professor Marcelo Silva de Jesus e nesta aula você irá aprender conceitos relacionados à dedução. A dedução é uma forma de demonstração bastante utilizado dentro do raciocínio lógico. É um tipo de raciocínio bastante cobrado também em concursos públicos e provas em geral. E assim eu convido você então a darmos início à nossa terceira aula. Acompanhe comigo no quadro. Bom, então, a lógica nos ajuda a resolver problemas, assim como tomar decisões. Então perceba que entre os objetivos principais do raciocínio lógico, nós continuamos a enfatizar a ajuda que o raciocínio lógico nos dá na resolução de problemas e na tomada de decisões. Vejam, nós estamos falando dessa importância desde lá da primeira aula. E agora eu convido você então a assistir o vídeo de abertura desta terceira aula. Será que está calibrado? Olá, bem-vindo à terceira unidade de Raciocínio Lógico Matemático. Nesta unidade, você vai conhecer métodos e técnicas para desenvolver o raciocínio lógico que será importante na sua tomada de decisão. Lembra-se daquelas regras de inferência estudadas nas unidades anteriores? Essas regras são fundamentais para o desenvolvimento da dedução lógica, que consiste em utilizar uma quantidade de afirmações de valor lógico verdadeiro para construir uma conclusão verdadeira também com valor lógico verdadeiro. Por isso, você irá aplicar as regras de inferência nas técnicas de dedução diretas e indiretas, como veremos no exemplo do método dedutivo direto chamado de silogismo. Todo brasileiro é sul-americano. Todo paulista é brasileiro. Logo, todo paulista é sul-americano. Temos aqui duas premissas, ou seja, duas afirmações verdadeiras, sendo a primeira chamada de premissa maior e a segunda de premissa menor. Por último, temos a conclusão que tiramos das premissas anteriores. A dedução não traz conhecimento novo, mas sim uma conclusão que sempre se apresenta como um caso particular da lei geral. Como no nosso exemplo de método dedutivo direto, no qual a afirmação todo paulista é sul-americano, é uma conclusão a partir da lei geral que engloba todos os brasileiros como sul-americanos. Vamos conhecer mais um pouco sobre o método dedutivo indireto e, de quebra, ver algumas curiosidades sobre a história da lógica? Acompanhe. Penso, logo existo. Você com certeza já ouviu essa frase do matemático e filósofo francês René Descartes, não é mesmo? Ela é uma premissa que, combinada com outras, chega a uma conclusão. E existem vários métodos para isso, como o dedutivo direto, indireto e o silogismo. O que a gente chama de silogismo, então, no final das contas, é uma forma específica de argumentação que tem um certo formato. Ela tem apenas duas premissas sempre e na conclusão são relacionados dois termos. E esses dois termos nas premissas são relacionados a partir de uma coisa que se chama termo médio, é o que faz a interligação entre eles. A dedutiva, ela trata daqueles argumentos que a partir de premissas verdadeiras só podem chegar a conclusões verdadeiras. O raciocínio por indução é aquele que o cientista faz quando, por observação, por experimentos, por análise de fenômenos, ele consegue capturar a regularidade de um certo tipo de repetição, de um certo tipo de resultado, e ele assume que aquele resultado vale para todos os casos. Mas foi apenas no século XIX que a lógica passou a ser estudada na matemática. Os gregos antigos estavam preocupados, os filósofos antigos, preocupados com explicar quais são os métodos corretos de argumentação, quais são os incorretos. E o Aristóteles estabeleceu as três leis básicas, que ele chamou de axiomas, do raciocínio dedutivo. A primeira delas é o chamado princípio da não contradição. Nós temos várias formas de enunciá-lo, mas simplificando, ele significa o seguinte: dada uma sentença A qualquer, nunca é possível que ocorra A e não A. A segunda lei enunciada por Aristóteles, teria seu segundo axioma, é a chamada lei ou princípio do terceiro excluído. Intuitivamente significa não há uma terceira possibilidade, está excluída uma terceira possibilidade. E a terceira lei é a que nós podemos chamar de reflexividade da identidade.
qualquer que seja o objeto, vou falar qualquer que seja x, numa linguagem contemporânea, x igual a x. Todo objeto é idêntico a si mesmo. Lógica sempre foi considerada uma disciplina filosófica, né, ao longo de milênios, né? Mas no século XIX, a lógica começa a ser estudada como uma parte da matemática pelos algebristas ingleses, né? Nós podemos considerar que a lógica é a ciência do raciocínio. Quando você tem um certo domínio do raciocínio, a impressão é você é um ser mais livre. Todos esses conhecimentos sobre lógica serão importantes para você nos momentos de tomada de decisão. Com todos esses conceitos em mente, na SGA desta unidade, você vai ajudar a gerente-geral de uma grande empresa a aplicar algumas ideias da dedução lógica. Assim, nas SPs de cada sessão, você vai analisar situações na rotina de trabalho dessa gerente e, com base em seus conhecimentos sobre os métodos de dedução, irá solucionar os problemas apresentados. Pronto para começar? Então, acesse o seu livro didático, as web-aulas e os materiais complementares que você encontra no seu ambiente virtual. Também não se esqueça dos conteúdos das pré- e pós-aulas de cada sessão. Bons estudos e até mais! Bom, então você pôde perceber no vídeo de abertura os conceitos que serão tratados nesta terceira aula, os conhecimentos que serão construídos. Mas vamos falar agora dos conhecimentos prévios, aqueles conhecimentos que são necessários para a sua aprendizagem dos novos conhecimentos. Para isso, acompanhe comigo no quadro. Bom, então é importante relembrar o conceito de proposição, o conceito de premissa e o conceito de conclusão. Então vamos relembrar. A proposição é uma afirmação que possui um valor lógico, sendo ele verdadeiro ou falso. Então, lembre-se, nós temos frases, informações que podem ser classificadas como sentenças abertas ou sentenças fechadas. Você se lembra? As sentenças fechadas são aquelas em que você consegue atribuir, fazer um julgamento de valor, fazer um juízo de valor. Dizer se a sentença ela é falsa ou verdadeira. Essas são as sentenças fechadas. As sentenças fechadas são classificadas, são consideradas como sendo as proposições. As proposições que nós utilizamos dentro do raciocínio lógico. O conceito de premissa e conclusão são os conceitos que formam, que constituem um argumento. Então, dentro de um argumento, nós temos as informações chamadas de premissas e nós temos a conclusão. Acompanhe comigo agora na câmera de documentos com relação à tabela verdade. Vamos relembrar também a tabela verdade, pois é um conhecimento importante para o andamento desta nossa terceira aula. Então aqui eu estarei assumindo duas proposições. A proposição P vou chamar de João é pai. E a proposição Q, Maria é casada. Lembre-se, são duas proposições simples, pois trazem apenas uma informação cada. Vamos construir a tabela verdade utilizando o conectivo E, da conjunção. E qual é o símbolo que representa a conjunção? O símbolo que representa a conjunção é o circunflexo, acento circunflexo, chapeuzinho. Vamos então à construção. Nas duas primeiras colunas, é importante que você coloque todas as combinações possíveis quanto aos valores lógicos. Então veja, podemos ter as duas proposições P e Q sendo verdadeiras. Então a primeira linha é formada por V e V. Eu posso ter a primeira proposição sendo verdadeira e a segunda sendo falsa. Nós podemos ainda ter a primeira sendo falsa e a segunda sendo verdadeira. E por fim, nós podemos ter as duas sendo falsas ao mesmo tempo. Então, a primeira sendo falsa e a segunda sendo falsa.
Então essas são as 4 combinações possíveis para os valores lógicos das proposições, das 2 proposições simples. Essas combinações estão ocorrendo ao mesmo tempo. As 2 sendo verdadeiras, a primeira verdadeira e a segunda falsa, a primeira falsa, a segunda verdadeira e as 2 sendo falsas. Na conjunção agora, nós vamos colocar o resultado dessas combinações. Então é essa última coluna que nos interessa, os valores lógicos resultantes da conjunção. Quando que na conjunção, quando que no conectivo e, teremos uma verdade? Teremos uma verdade apenas quando as 2 forem verdadeiras ao mesmo tempo, o que ocorre apenas na primeira linha. Nos demais casos, pelo menos uma das proposições é falsa. Veja, na segunda linha, a segunda proposição é falsa. Na terceira linha, a primeira proposição é falsa. E na quarta linha, as 2 são falsas. Então, nestes casos, todas serão falsas. E assim, então, se constrói a tabela verdade do conectivo e da conjunção. E aí o valor resultante é determinado pela última coluna. Vejamos agora a mesma situação para um outro conectivo. Então vamos continuar assumindo P, João é pai, e que Maria é casada. E vamos utilizar agora a disjunção, ou seja, o conectivo ou. Lembre-se, as 2 primeiras colunas se tratam de todas as combinações dos valores lógicos, ou seja, essas 2 primeiras colunas elas não variam, serão sempre iguais. Então, primeira linha, as 2 verdadeiras. Segunda linha, a primeira sendo verdadeira e a segunda sendo falsa. Terceira linha, a primeira sendo falsa e a segunda sendo verdadeira. E na última linha, as 2 sendo falsas. Então perceba, nas 2 primeiras colunas esses valores não mudam. Para 2 proposições, isso sempre se mantém. O que vai variar, o que vai mudar é a terceira coluna, que é referente ao resultado do conectivo. Neste caso, é a disjunção, é o ou. Quando que nós teremos uma verdade no ou? Teremos uma verdade no ou quando os 2 valores lógicos forem verdadeiros ou pelo menos um for verdadeiro. Resumindo, teremos uma verdade quando pelo menos uma proposição for verdadeira. O que ocorre na primeira linha, o que ocorre na segunda linha e na terceira linha. Nessas 3 primeiras linhas, pelo menos uma das proposições é verdadeira, e isso basta para termos uma verdade. Na quarta linha, as 2 proposições são falsas, então o valor lógico resultante será falso também. Bom, então assim nós relembramos um pouco da construção da tabela verdade. É importante que você revise esses conceitos, revise a tabela verdade, tanto para a condicional quanto para a bicondicional também. Nós falamos anteriormente a respeito da proposição, a respeito do argumento. Eu trouxe também alguns exemplos. Acompanhem comigo. Então veja. Proposição. Todos os funcionários são homens. Segunda proposição. Se nenhum funcionário se acidentou, então a empresa foi premiada. Veja, nos 2 casos nós temos sentenças fechadas, ou seja, sentenças em que é possível fazer um julgamento de valor, dizer se elas são falsas ou verdadeiras. Qual a diferença entre essas 2 sentenças fechadas, entre essas 2 proposições? A primeira é uma proposição simples.
E aí nós utilizamos letras minúsculas do alfabeto para representar essas proposições simples. A segunda proposição é uma proposição composta. Por quê? Porque ela é formada por duas proposições simples. Uma delas, nenhum funcionário se acidentou. A outra, proposição simples, a empresa foi premiada. E essas duas proposições simples estão se relacionando pelo conectivo condicional. Como que eu sei que é condicional, professor? Porque no início da frase nós temos o se e no meio nós temos o então. Por isso é caracterizado como condicional. E é uma proposição composta, e aí eu nomeio ela com uma letra maiúscula do alfabeto, por ser composta. Então, estes são os conhecimentos prévios, os conhecimentos necessários para que não haja dúvida, para que não haja dificuldades na construção dos novos conhecimentos, aqueles conhecimentos que serão construídos a respeito de dedução. Agora vamos então conhecer a situação geradora de aprendizagem. Acompanhe comigo no quadro. Então, Regina é gerente geral de uma grande empresa e, por causa de sua função, sempre estará envolvida em diversos assuntos empresariais. Regina tem que trabalhar com diversas informações e, por isso, necessita realizar uma correta síntese e análise das informações que possui para que não cometa erros ou injustiças. Ela deve ser sempre racional e suas decisões devem ser baseadas em fatos concretos e livres de deduções incorretas ou infundadas. Então, vamos ajudar a Regina a resolver essa situação. Então, essa é a nossa situação geradora de aprendizagem. Estamos ainda lidando com situações relacionadas à empresa, neste caso agora com a funcionária Regina, que tem uma importante função dentro da empresa e precisa tomar decisões bem fundamentadas. Vamos agora conhecer a primeira situação problema. Olá! Você já pensou no dia a dia da carreira que você escolheu seguir? Bom, para ter uma ideia dos desafios da sua área, agora você vai procurar soluções para situações problema. Para prosseguir, primeiro é necessário ter estudado e finalizado a sua pré-aula, já que é nela que você encontra os conceitos e as teorias da disciplina. Feito isso, você vai conhecer a sua primeira SP e vai identificar onde a situação se passa, quais agentes estão envolvidos e quais são os recursos disponíveis. Com essas informações, você vai problematizar o contexto apresentado para então solucionar o desafio. Preparado para começar a SP1? Então boa sorte e até mais! Vamos então conhecer a primeira situação problema. Regina é responsável pela linha de produção da empresa e existe um programa de manutenção preventiva nos equipamentos e máquinas. Foi apresentado a situação abaixo. Se a máquina passou por uma manutenção preventiva, então a máquina funciona corretamente. Uma máquina não passou pela manutenção preventiva. Um funcionário que trabalha com as máquinas afirmou, com base nessas duas informações, que a máquina não funciona corretamente. Então, a informação passada pelo funcionário é que a máquina não funciona corretamente. E, por isso, deveria ser trocada. Regina deve confiar no julgamento do funcionário ou deve fazer uma análise mais detalhada para descobrir o real motivo da máquina não estar funcionando corretamente? Então, nós temos essas duas indagações, essas duas questões. Então, vamos construir os conhecimentos necessários para ajudar a Regina a solucionar, a tomar uma decisão. Acompanhe comigo no quadro. Vamos começar, então, falando de um argumento. E para isso é importante que você entenda e relembre as premissas. Então, agora nós vamos tratar especificamente de premissas e conclusão.
As premissas dentro de um argumento serão escritas com letra maiúscula. E a conclusão também. Então chamaremos de P1, P2, P3 e assim por diante as premissas. E a conclusão de quê? E a estrutura lógica, a estrutura simbólica será indicado por P1, P2, assim por diante, dependendo da quantidade de premissas que nós tenhamos, dependendo da quantidade de informações. E por fim, a conclusão. É importante que você perceba que agora nós vamos lidar com este novo símbolo. É uma flecha com sentido único, da esquerda para a direita, porém diferente do símbolo de condicional, que nós vimos, que nós tratamos como conectivo, agora nós temos uma barra vertical. Essa barra vertical, ela indicará que as premissas são assumidas previamente como sendo verdadeiras. E se elas não forem verdadeiras, nós vamos assumir assim, sempre sendo verdadeiras. E nós lemos de duas formas possíveis. As premissas acarretam na conclusão, ou seja, as informações dadas que nós vamos assumir como sendo verdadeiras, elas nos levam à conclusão. E também podemos dizer que da conclusão se deduz que as premissas são verdadeiras, que as premissas ocorrem. Veja um exemplo. Então, para que um argumento seja válido, a condicional abaixo deve ser uma tautologia. O que é uma tautologia? Uma tautologia é quando os valores lógicos de um determinado argumento são todos verdadeiros. Então, todos os valores lógicos são verdadeiros. Todos os valores lógicos verdadeiros. Acompanhe comigo na câmera de documentos como que nós podemos verificar isso por meio da tabela verdade. Veja, nós temos aqui a seguinte sentença: P ou não, P e Q. E aí é feita a construção da tabela verdade, as combinações possíveis de valores lógicos até se chegar no resultado. Quando esses resultados são todos verdadeiros, nós classificamos o resultado como sendo uma tautologia. Então, tautologia, quando todos os resultados são verdadeiros. Existem outros casos? Existem. Nós não vamos tratar de outros casos, mas para que você conheça, nós temos também a contradição. A contradição ocorre quando o resultado da tabela verdade é composto apenas por valores falsos. E existe também uma outra possibilidade, que é quando você tiver verdadeiro e falso como resultado. Como, por exemplo, na tabela verdade construída inicialmente. Veja, nós temos no resultado tanto valores lógicos verdadeiros quanto falsos. Neste caso, nós classificamos como sendo uma contingência. Continue acompanhando comigo no quadro. Bom, então, tautologia quando todos os valores lógicos são verdadeiros. E assuma como exemplo as seguintes premissas. P1, chove o dia inteiro. P2, Marcos é barbeiro. P3, o cachorro late. E Q, hoje é sábado. Então, pelos símbolos P, nós estamos chamando de premissas. São as informações dadas. E Q, a conclusão.
Então a sentença que nós temos é: chove o dia inteiro e Marcos é barbeiro e o cachorro late e a criança brinca, acarretam que hoje é sábado. Então perceba, se todas as informações são verdadeiras, então isso nos leva a concluir que hoje é sábado. E vice-versa. Se hoje é sábado, então nós temos que as informações dadas também são verdadeiras. Então, se hoje é sábado, eu sei que chove o dia inteiro, Marcos é barbeiro e o cachorro late. Então, é assim que nós construímos, que nós estruturamos uma argumentação. Premissas nós assumimos como sendo verdadeiras e que nos levam a uma verdade na conclusão. Então, lembre-se, devemos assumir previamente as informações, as premissas, como sendo sempre verdadeiras. Por meio da tabela verdade. Vamos construir a tabela verdade para o seguinte argumento. P, condição para P ou Q. E aí veja que nós temos a flecha com sentido único com aquela barrinha vertical no final. Isso quer dizer que nós estamos tratando de um argumento. Se é um argumento, então o que vem antes da flecha sempre será a nossa premissa. E o que vem depois é a nossa conclusão. Então, antes da flecha temos premissa e depois conclusão. Antes da flecha nós podemos ter mais de uma premissa. É importante se atentar para isso também. Então vamos aprender a verificar com o auxílio da tabela verdade se uma regra de inferência é válida. Então vejamos. As duas primeiras colunas são formadas pelas combinações possíveis, isso não varia. Então as duas sendo verdadeiras, a primeira sendo verdadeira e a segunda sendo falsa. A primeira sendo falsa, a segunda sendo verdadeira e as duas sendo falsas. E aí vamos construir a coluna do P ou Q, da disjunção. Então, lembre-se, teremos verdade quando pelo menos uma das proposições forem verdadeiras. O que ocorre na primeira linha, o que ocorre na segunda linha e na terceira. A quarta, as duas são falsas, então o resultado é falso. Então, o argumento ele é válido se os valores lógicos das premissas e da conclusão são somente verdadeiros. Então, veja, temos que assumir as linhas em que a sua premissa é verdadeira. Se a premissa é o P, quais linhas temos o valor lógico verdadeiro para P? Na primeira e na segunda linha. E nesses dois casos, perceba que os valores lógicos para a conclusão, que é o P ou Q, é verdadeiro. Então, novamente, sua premissa é o P. Então, identifique as linhas em que o P é verdadeiro. Depois, nessas duas linhas, verifique o valor lógico da conclusão. Então, o valor lógico da conclusão para a primeira linha é verdadeiro. O valor lógico da conclusão para a segunda linha também é verdadeiro. E aí nós temos, então, que a premissa sendo verdadeira sempre nos leva a uma conclusão verdadeira. Logo, temos um argumento válido. E esse é o nosso objetivo, verificar se o argumento ele é válido ou não. Então, reforçando, para que um argumento seja válido, é importante termos premissas verdadeiras, que são assumidas previamente, nos levando a conclusões sempre verdadeiras, ou seja, a tautologia. Então vamos agora ajudar a Regina a resolver a primeira situação-problema. Acompanhe comigo no quadro. Então Regina precisa tomar uma decisão. Confiar ou não no julgamento do funcionário sobre a compra de uma máquina nova. As informações que ela possui são: se a máquina passou por uma manutenção preventiva, então ela funciona
corretamente. A máquina não passou pela manutenção preventiva. Um funcionário da empresa concluiu que a máquina não funciona corretamente. Aplicando dedução lógica, vamos chamar de P a máquina passou por uma manutenção preventiva. Vamos chamar de Q a máquina funciona corretamente. Então, a argumentação fica: se P, então Q é uma condicional. O que quer dizer essa condicional? É importante que você consiga fazer a passagem da linguagem lógica para a linguagem corrente, para a linguagem natural. O P nos indica a máquina passou por uma manutenção preventiva e o Q nos indica a máquina funciona corretamente. Então, em linguagem corrente, nós temos: se a máquina passou por uma manutenção preventiva, então a máquina funciona corretamente. O segundo símbolo, não que, é a negação da proposição P. P diz: a máquina passou por uma manutenção preventiva. A negação: a máquina não passou por uma manutenção preventiva, que foi informado pelo funcionário de Regina. Então, perceba que essas informações estão antes da flecha. Então, são as nossas premissas e devemos assumir como sendo verdades. Depois da flecha, nós temos a nossa conclusão. O não que. Aí o não que é a negação do que? A máquina não funciona corretamente. E aí podemos pensar a respeito disso por meio da tabela verdade. E novamente, temos duas proposições. Estão as duas primeiras colunas. Não variam. Se trata de todas as combinações. Precisamos determinar o valor lógico de se P, então Q. E aí é importante você relembrar os valores lógicos da condicional. Uma condicional só é falsa quando a primeira é verdadeira e a segunda for falsa. Neste caso, apenas na segunda linha. Nos demais casos, teremos uma verdade para a condicional. Precisamos construir a coluna também do não P. Como construímos a coluna do não P? Nós devemos negar os valores lógicos iniciais de P. Então, os valores iniciais de P são os valores da primeira coluna. Então, a negação. Na primeira linha temos V. A negação, F. Segunda linha, V também. Segunda linha será F, então, da negação. Terceira linha de P é F. Então, a negação é o contrário, V. Quarta linha, F. Então, a negação de P é o contrário, então, V. Agora, a última coluna, não que. Não que, vamos fazer a mesma coisa. Vamos negar os valores lógicos, só que agora é da proposição que. Segunda coluna. Então, vamos fazer uma correção aqui nesses valores. Primeira linha de que? V. Então, a negação será o F. Segunda linha de que é o F. Então, a negação é o V. Terceira linha de que é o V. Então, a negação é F. É importante fazer essa correção. Quarta linha de que é o F. A negação é o V. Também fazendo a correção. Então, a negação de que
será a sequência F, V, F e V, e assim fazemos a negação. Então, Regina não pode confiar na opinião do funcionário da empresa, já que a máquina pode não estar funcionando corretamente por vários motivos, como imperícia do usuário, por exemplo. Mas como que eu percebo isso? Veja, nós temos que analisar as linhas em que as premissas são verdadeiras. Quais são as nossas premissas? Lembre-se, premissa é aquilo que aparece antes da flecha. Então, antes da flecha, nós tínhamos se P, então Q, e nós tínhamos o não P. E depois da flecha, nós tínhamos o não Q. Quais são as linhas em que as premissas são verdadeiras ao mesmo tempo? Então, quais linhas o não P é verdadeiro e, ao mesmo tempo, o se P, então Q é verdadeiro também? Perceba que apenas na terceira e na quarta linha, essas duas premissas são verdadeiras ao mesmo tempo. E o único caso em que essas premissas verdadeiras nos levam à conclusão verdadeira é na quarta linha, é na última linha. Por isso, nós não podemos confiar na opinião do funcionário. Não podemos tomar uma decisão com base no que o funcionário disse. Porque a terceira linha também teve premissas verdadeiras, porém, nos levou a uma conclusão falsa. Então, perceba, reforçando a ideia deste argumento, de dizer se um argumento ele é válido ou inválido. É importante que você verifique, assuma as premissas, aquelas informações antes da flecha como sendo verdadeiras e que essas premissas sendo verdadeiras te leve a uma conclusão também verdadeira. Caso contrário, o argumento ele é inválido. E assim nós resolvemos a primeira situação e eu convido você agora a acompanhar a segunda situação. E aí, conseguiu encontrar uma solução satisfatória para a SP1? Como você pôde notar, o desafio apresentado tem como base situações comuns da realidade de mercado. Eles são elaborados a partir de informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano. Isso significa que antes mesmo de você se formar, além de todo o conhecimento teórico, você já está em contato com a realidade do seu futuro profissional. Ah, e caso surja alguma dúvida, acesse o fórum e envie a sua pergunta, ok? Confere agora a SP2. Acompanhe comigo agora a segunda situação problema. Então, Regina recebeu uma informação do departamento de qualidade sobre um dos seus clientes que não estava satisfeito com o produto recebido. O cliente afirmou que as peças que recebeu não estão com o tratamento químico necessário contra a ferrugem. Regina recebeu a informação de que 3 máquinas A, B e C produziram essas peças, sendo que cada máquina produz a peça para um cliente específico. Ao entrar em contato com o coordenador da produção, ela obteve as seguintes informações. A máquina A não produz a peça com proteção contra a ferrugem. A máquina A produziu algumas peças do modelo que apresentou o problema junto ao cliente. Vamos ajudar a Regina a identificar o problema ocorrido na linha de produção da empresa em que trabalha? Então, nós temos as informações apresentadas para a Regina e ela precisa também tomar uma decisão a respeito dessas informações. Então, vamos construir os nossos conhecimentos para ajudar a Regina a resolver essa segunda situação. Vamos falar agora de uma das regras de inferência de grande importância e aplicabilidade, que é o modus ponens, que é uma forma de provar através da afirmação. Então, esse método de dedução funciona a partir de uma condicional
entre duas proposições verdadeiras. Então, veja um exemplo. Considere as premissas verdadeiras. Primeira, se Lorena trabalha, então ela tem dinheiro. Outra premissa, Lorena trabalha. O que nós podemos concluir? Logo, Lorena tem dinheiro. Em linguagem simbólica, teremos se P, então Q, e assim nós estamos assumindo Lorena trabalha como sendo uma proposição P, e estamos assumindo Lorena tem dinheiro como uma proposição Q. E aí da primeira sentença, podemos perceber que é uma condicional, e aí podemos escrever então P, flecha, Q. A segunda informação, Lorena trabalha. Essa proposição nós já demos o nome de P. Então, veja novamente aparecendo antes da flechinha com a barra vertical. Então, tudo que aparece antes da flecha são as nossas premissas, são as nossas informações, que vamos assumir sempre como sendo verdadeiras. E depois da flecha nós temos a conclusão. Então, novamente, temos que, se Lorena trabalha, então ela tem dinheiro. Isso nós temos como verdade. Outra verdade, Lorena trabalha. Então, consequentemente, nós podemos concluir que Lorena tem dinheiro. Então, veja que este é o método de dedução modus ponens, na qual nós assumimos as premissas como sendo verdadeiras. Vamos analisar por meio da tabela verdade. Então, as duas primeiras colunas novamente, as combinações dos valores lógicos entre duas proposições, e a terceira coluna, a condicional. Então, reforçando, relembrando, quando que teremos um valor lógico falso na condicional? A condicional será falsa apenas quando a primeira proposição for verdadeira e a segunda for falsa. Nos demais casos, teremos uma verdade. Então, relembre. Nós tínhamos se P, então Q, e P como sendo as nossas premissas, e Q como sendo a conclusão. Como nós assumimos as premissas como sendo verdadeiras, então nós temos que identificar as linhas em que, ao mesmo tempo, se P então Q é verdade e P é verdade. Em quais linhas nós temos uma verdade para a condicional e nós temos uma verdade para o P? Nós temos uma verdade para o P e para a condicional ao mesmo tempo, na primeira linha apenas. Então, é importante que você identifique as linhas em que todas as premissas assumem valores lógicos verdadeiros ao mesmo tempo. Neste caso, as nossas premissas eram o P e a condicional. Se P, então Q. E a conclusão, aquilo que estava depois da flecha, era a proposição Q. Perceba que nessa primeira linha, o Q realmente é verdadeiro. Então, nós podemos concluir que o argumento é válido. E quando nós estudamos a argumentação dedutiva, podemos classificar como a mais importante o silogismo. Então, vamos tratar a respeito do silogismo agora. Então, é importante destacar que é esse tipo de raciocínio continua sendo bastante presente, bastante cobrado em concursos públicos. E aí o silogismo é um tipo de argumento também, que é composto por premissa maior, premissa menor e pela
conclusão. Veja um exemplo de argumento classificado como silogismo. Toda criança brinca. Otávio é criança. Logo, Otávio brinca. E aí nós classificamos a primeira proposição como sendo premissa maior, porque ela tem uma abrangência maior, nos diz que toda criança brinca. Depois nós temos uma informação particular. Otávio é criança. Se Otávio é criança e eu sei que toda criança brinca, então, obviamente, que Otávio brinca, pois ele é criança. E aí, por fim, a conclusão. E o silogismo, esse tipo de argumento, pode ser dividido em dois tipos. Silogismo categórico. São os silogismos que têm como premissa proposições que são fáceis de definir se são verdadeiras ou falsas. Veja um exemplo. Todos os homens são mamíferos. Carlos é homem. Logo, Carlos é mamífero. Então, por que é classificado como silogismo categórico? Porque é fácil de dizer se é verdade ou falso a premissa, todos os homens são mamíferos, isso é verdade. Facilmente nós conseguimos dizer que isso é verdade. A segunda também é fácil de determinar. Carlos realmente é homem, isso é verdade. E aí a conclusão é tirada a partir dessas duas premissas que são fáceis de serem classificadas em verdadeiras ou falsas. O outro tipo de silogismo é o silogismo hipotético. Então, são silogismos que assumimos como hipótese verdadeira a premissa maior. Então, previamente, você já assume como verdade a premissa maior. Veja o exemplo. Se João foi trabalhar, então Fernanda ficou em casa. João foi trabalhar. Então, veja, nós vamos assumir a premissa maior, a primeira proposição, como sendo verdadeira. Se João foi trabalhar, então Fernanda ficou em casa. Isso já assumimos como sendo uma verdade. E aí nós temos que João foi trabalhar. E aí a conclusão, então, é que se João foi trabalhar, Fernanda ficou em casa. Acompanhe comigo na câmera de documentos um exemplo. Leia a seguinte argumentação. Se o gato mia, então o rato se esconde. O gato não mia. Logo, o rato não se esconde. Então, já falamos do silogismo categórico, já falamos do silogismo hipotético. Então, dado este exemplo, você já consegue identificar, já consegue classificar o argumento em algum desses dois tipos, entre categórico ou hipotético? Então, perceba, nós estamos tratando de um silogismo hipotético. Por quê? Porque nós assumimos a premissa maior como sendo verdadeira. Então, se o gato mia, então o rato se esconde, é verdade. E assumindo isso como verdade, que nós podemos concluir que o rato não se esconde. Então, novamente, se o gato mia, então o rato se esconde. O gato não mia. Se o gato não mia, então o rato não se esconde, porque o rato só se esconde se o gato mia. É a condição para que o rato se esconda. Bom, então neste segundo momento, nós continuamos tratando da argumentação, falamos do silogismo, que pode ser classificado como categórico ou hipotético. Então vamos ajudar a Regina a resolver a segunda situação-problema. Primeiramente, vamos analisar as informações obtidas por Regina. Então, a primeira, a máquina A não produz a peça com proteção contra ferrugem. Segunda informação, a máquina A produziu algumas peças do modelo que apresentou o problema junto ao cliente.
E aí vamos aplicar o silogismo. E para isso, vamos reescrever a primeira frase de um outro modo, porém mantendo o mesmo sentido. Então veja, nenhuma peça produzida pela máquina A recebeu proteção contra a ferrugem. Algumas peças do modelo que apresentou o problema foram produzidas na máquina A. E aí, aplicando o silogismo, podemos concluir que algumas peças não receberam proteção contra a ferrugem. Assim fica claro que o problema na linha de produção foi que peças produzidas pela máquina A foram entregues ao cliente errado. E assim, utilizando novamente o raciocínio lógico, especificamente o silogismo, nós ajudamos Regina a resolver a segunda situação problema, e eu convido você a acompanhar a terceira situação problema. Bom, 2 SPs já foram finalizadas. Como você acha que está se saindo? Lembre-se de que para se dar bem é importante seguir as etapas, já que elas facilitam os seus estudos. Vamos revê-las? Primeiro é necessário estudar a pré-aula para conhecer a teoria e os conceitos da disciplina. Em seguida, leia a SP com atenção para conhecer e interpretar a situação exposta. Feito isso, você deve levantar hipóteses sobre a situação-problema, considerando os recursos disponíveis. E por fim, você deve aplicar os conceitos estudados com foco em resolver a problematização. Combinado? Então fique agora com a SP3. Até mais! Acompanhe comigo a terceira situação problema. O Departamento de Compras enviou um relatório para a Regina a fim de que ela possa autorizar ou não a compra de uma determinada matéria-prima. Esta deve ser muito bem avaliada, pois se tratava de um material de alto valor agregado, e por isso o seu uso deveria ser certo. Por causa do valor da mercadoria, não poderia haver o risco desse produto ficar parado no estoque. Ao consultar o gerente de produção, Regina obteve as seguintes informações. Se houver necessidade de determinada matéria-prima, então há algum pedido de peças para motores de caminhões. Ao verificar junto com a produção, constatou que não houve pedido para a produção de peças para motores de caminhões. Agora vamos ajudar a Regina a decidir da maneira mais inteligente possível. Para isso, para compreender então agora uma das formas de demonstrações indiretas, esse estilo de demonstração recebe esse nome, pois há uma alteração na forma original das premissas, vamos relembrar a regra anterior, a regra de inferência modus ponens. Então, a regra de inferência modus ponens é aquela em que você assume as premissas como sendo verdadeiras e deve chegar a uma conclusão também verdadeira para que o argumento seja considerado válido. Vamos relembrar o exemplo. Se Lorena faz bagunça, então sua mãe a coloca de castigo. Realmente Lorena fez bagunça. Então, qual a conclusão? Que sua mãe a coloca de castigo. Então, Lorena ficou de castigo. Então, nós assumimos que se Lorena faz bagunça, então sua mãe a coloca de castigo, como sendo uma verdade, e assumimos também como verdade que Lorena fez bagunça. E aí a conclusão é que se Lorena fez bagunça, então a sua mãe a coloca de castigo. Então, este é o método de dedução modus ponens. Agora vejamos um outro caso. Modus tollens. O modus
tollens é o caso em que nós assumimos a negação das premissas e chegamos na negação da nossa conclusão. Veja a comparação entre os dois casos. Então, à esquerda, nós temos o modus ponens. E à direita, nós temos o modus tollens. Então, vejamos modus ponens. Se a Bolsa de Valores tem uma alta, então Luan ganhará dinheiro. Realmente, a Bolsa de Valores teve uma alta. Então, essas são as nossas premissas. E aí nós vamos analisar usando o raciocínio lógico, usando modus ponens. Vamos chamar de P a primeira proposição. A Bolsa de Valores teve uma alta. Vamos chamar de P. Vamos chamar de Q a segunda. Luan ganha dinheiro. Qual a nossa conclusão? Então, nós já assumimos como verdade que se a Bolsa de Valores tem uma alta, então Luan ganha dinheiro. E nós também temos como verdade que a Bolsa de Valores teve uma alta. Então, a conclusão é que Luan ganhou dinheiro. Agora, veja o mesmo argumento, porém utilizando o método de dedução modus tollens. Se Luan não ganhar dinheiro, veja que nós já temos a negação da proposição Q. Então, se Luan não ganhar dinheiro, então a Bolsa não teve uma alta. E aqui é a negação do P. Então, nós concluímos que a Bolsa não teve uma alta. Então, corrigindo, na primeira linha de modus tollens, então, se Luan não ganhar dinheiro, então a Bolsa não teve uma alta. Realmente, Luan não ganhou dinheiro. Fazendo uma correção. Luan não ganhou dinheiro. Então, perceba a diferença entre os dois métodos. Nós partimos das premissas como sendo verdadeiras, modus ponens, e no modus tollens, nós assumimos as premissas como sendo falsas e chegamos na falsidade da conclusão. Vejamos por meio de um outro exemplo, de uma outra situação, demonstrada pela tabela verdade. Então, o argumento é, se Marlene investir na Bolsa, então no final do ano ela comprará um carro. Mas no final do ano ela não comprou um carro. Então, veja que nós temos uma negação. Vamos considerar Marlene investir na Bolsa como sendo a proposição P. E vamos assumir Marlene comprará um carro como sendo Q. Então, dizer que ela não comprou um carro é a negação de Q. Então, o que nós temos como afirmação, como verdade, é a negação de Q. Nós sabemos que ela não comprou um carro. Então, vamos à construção da tabela verdade. Nas duas primeiras colunas, as combinações possíveis. Na terceira coluna, a condicional, se P, então Q. Ou seja, se Marlene investir na Bolsa, então, no final do ano, ela comprará um carro. E é importante que você relembre em quais casos que nós temos uma falsidade na condicional.
Temos uma falsidade na condicional apenas quando a primeira proposição é verdadeira e a segunda é falsa. Nos demais casos, teremos uma verdade. A quarta coluna, a negação de que. Na negação de que, nós negamos os valores lógicos de que. O que é verdadeiro fica falso e o que é falso fica verdadeiro. Na quinta coluna, negação de P, mesmo raciocínio. Negar P significa o que é verdadeiro fica falso e o que é falso fica verdadeiro. E a última coluna, não que. Se não que, então não P. Então, nós temos que aplicar o conectivo condicional nas duas colunas anteriores. Então, vamos aplicar a condicional em não que, se não que, então não P. Em quais casos na condicional teremos uma falsidade? Apenas quando a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Ou seja, na segunda linha. Nos demais casos, teremos uma verdade. Então, a prova de que o modus tollens ele é válido é verificado na quarta linha, em que não que, se não que, então não P, que é a última coluna, indicado pela última coluna, e a coluna do não que, nos levam à conclusão de que não P assumem apenas valores lógicos. Então, veja, as nossas premissas são se não que, então não P. A outra premissa é o não que. Então, veja que a última linha é a única linha em que essas duas premissas assumem como valor lógico verdade ao mesmo tempo. Não há uma outra linha em que essas duas premissas assumem verdadeiro ao mesmo tempo. E perceba que a conclusão não P também assume uma verdade. Também tem valor lógico verdadeiro. Por isso, nós assumimos este argumento como sendo válido. Outra coisa a ser considerada pela tabela verdade é a equivalência entre a terceira coluna e a quinta. Veja que na terceira coluna nós temos o modus ponens. Se P, então Q. E na última, nós temos modus tollens. Veja que os dois modos de dedução nos levam aos mesmos resultados lógicos. Então, são equivalentes os dois modos. Então, tanto faz utilizar o modus ponens ou o modus tollens. Isso depende muito do tipo de informação que você possui. Se você já possui uma premissa como sendo falsa, então você pode utilizar o modus tollens, que nós chamamos de contrapositiva. Se você possui a sua conclusão falsa, no caso da Marlene comprar o carro, nós tínhamos lá que ela não, no final das contas ela não comprou o carro, então nós temos que a conclusão já é falsa. Portanto, você tendo a conclusão falsa, você pode negar então a sua premissa e mostrar que o argumento ele é válido. Vamos agora ajudar Regina a resolver a terceira situação problema. Acompanhe comigo no quadro. Se houver necessidade de determinada matéria-prima, então há algum pedido de peças para motores de caminhões. Ao verificar junto com a produção, Regina constatou que não houve pedido para a produção de peças para motores de caminhões. Podemos transformar essas informações em duas proposições. P, houver a necessidade de determinada matéria-prima.
que. Então, há algum pedido de peças para motores de caminhões. E aí, representando essas premissas simbolicamente, por meio da condicional e por meio da negação, nós teremos se P, então que, e a negação do que. Se nós temos a negação do que é a nossa conclusão, então nós podemos utilizar o método de dedução modus tollens. Veja, se P então que, e aí nós temos também que a negação do que, por isso nós utilizamos modus tollens. Agora basta utilizar modus tollens e vamos concluir não P. Ou seja, não houver a necessidade da determinada matéria-prima. Como não há necessidade da matéria-prima, então Regina não precisa autorizar a compra, já que ela ficará parada no estoque da empresa. Bom, e assim nós resolvemos a terceira situação problema e eu convido você agora a acompanhar a quarta situação problema. Quando você faz uso de todo o material didático, você passa a conhecer as teorias e os conceitos da disciplina de forma mais completa. Só assim as SPs, que servem de exercícios práticos que te preparam para o mercado de trabalho, terão efeito na sua carreira. Ou seja, seguindo as etapas, você está adquirindo experiência profissional antes mesmo de terminar o seu curso. E se durante a sua leitura algum ponto de interrogação surgir, não se preocupe. Envie sua dúvida no fórum, ok? Fique agora com a SP4. Boa sorte! Vamos agora à quarta situação problema. Foi solicitada ajuda de Regina novamente. Produtos estão saindo com problema das máquinas e o gerente não sabe dizer o motivo, pois são vários os fatores envolvidos nessa ocorrência. As informações que o gerente possui são: se a matéria-prima é de qualidade, então o produto final tem qualidade. O funcionário cometeu um erro ou o produto final não tem qualidade. O funcionário não cometeu um erro. O gerente da produção afirma que, baseado nesses fatos, a causa dos problemas é que a matéria-prima utilizada na produção não é boa. Regina pode confiar no julgamento do gerente baseado nos fatos apresentados? E para ajudar Regina a resolver essa quarta situação, vamos tratar agora de algumas regras de inferência que irão nos ajudar a resolver este problema por meio do método de dedução conhecido como absurdo. É a demonstração por absurdo. Acompanhe comigo no quadro. Então é importante que você conheça as regras de inferências. Então, nós temos as seguintes regras. Adição, simplificado por AD, que nos diz que se você tem P como sendo verdadeiro, obviamente, P ou Q será verdade também. Ou, se você tem que P é verdade, obviamente, Q ou P também é uma verdade. E por que isso ocorre? Porque se você tem que uma proposição, basta que você tenha uma proposição verdadeira para ter uma verdade na disjunção. Outra regra, simplificação, que nós vamos resumir por simp. Nos diz que, se você tem uma conjunção P e Q como sendo verdade, obviamente que uma das proposições é verdadeira. Por quê? Porque as duas precisam ser verdadeiras para ter uma verdade na conjunção. A conjunção, que vamos resumir por conj. Se nós temos duas premissas verdadeiras, a conjunção entre elas, obviamente, será verdadeira.
Por quê? Porque temos uma verdade na conjunção quando as duas são verdadeiras ao mesmo tempo. Vejamos outras regras. Absorção, resumido por ABS. Essa regra diz que se P, então Q é uma verdade, então, obviamente, será verdade que se P, então P e Q também é uma verdade. Por quê? Se P, então Q é uma verdade, então nós temos que se o P é verdadeiro, obviamente o Q será verdadeiro. Porque se o P for falso, o Q ele pode ser falso ou verdadeiro. E assim isso nos leva a entender que se P, então P e Q também será verdade. Silogismo disjuntivo, resumido por SD. Nós temos as premissas P ou Q e não P como sendo verdadeiros. Isso nos leva a concluir que, obviamente, o Q será verdadeiro. E por que isso? Se eu tenho que o P ou Q é verdade e eu tenho que o P é falso, então é necessário que o Q seja verdade, pois na disjunção, para ter uma verdade, pelo menos uma das duas proposições precisa ser verdadeira. Outra regra, modus ponens. Modus ponens foi a regra vista anteriormente. Se P, então Q, é uma verdade, isso implica que se P, então Q, é verdade. A mesma coisa. E modus tollens também visto anteriormente. Se nós temos que não Q, se não Q, então não P é uma verdade, nós podemos concluir que se não Q, então não P também é uma verdade. Temos assim as regras de inferência. E é importante que você analise essas regras de inferência pensando nas tabelas verdades de cada um dos conectivos. É importante sempre reforçar os valores lógicos de cada uma das tabelas verdades, tanto para a conjunção, quanto para a disjunção, a condicional e a bicondicional. Vamos então resolver a quarta situação problema, aplicando essas regras. Regina selecionou as informações que recebeu e as transformou em proposições. Então, nós temos P, a matéria-prima é de qualidade. Q, o produto final tem qualidade. R, o funcionário cometeu um erro. Simbolicamente, nós podemos escrever as informações dadas a Regina do seguinte modo. O primeiro símbolo, se P então Q, se refere à primeira informação dada na situação problema 4. Se a matéria-prima é de qualidade, então o produto final tem qualidade. O segundo símbolo, R ou não Q. Traduzindo, o funcionário cometeu um erro ou o produto final não tem qualidade. Última premissa, não R. O funcionário não cometeu um erro, ou seja, a negação de R. R, o funcionário cometeu um erro. A negação, o funcionário não cometeu um erro. E a conclusão que devemos chegar, a negação de P. P diz, a matéria-prima é de qualidade. A negação, a matéria-prima não é de qualidade. E aí vamos demonstrar, vamos chegar a essa conclusão por meio do absurdo. E aí nós vamos utilizar aquelas regras de inferência. Então veja, primeiro, analise quais são as suas premissas. Então as premissas dadas anteriormente.
Estão antes da flecha. E depois da flecha nós temos a nossa conclusão. Para demonstrar por absurdo, nós temos que assumir como premissa a negação da nossa conclusão. Qual é a negação de não P? A negação de não P é negar duas vezes. Então, a negação de P, a negação de não P é igual a P. Então, nós vamos assumir a negação da conclusão também como sendo uma premissa. Por isso que nós teremos, se P, então Q, R ou não Q, não R e P, como sendo as nossas premissas. E agora surgiu uma letra nova, letra C, é a nossa nova conclusão. Então nós temos, a premissa, primeira premissa, se P, então Q. Então nossa primeira premissa, se P, então Q. Nossa segunda premissa, R ou não Q. A terceira premissa, não R. E a premissa adicional, o P, que é a negação da conclusão. E agora o que nós temos que analisar? Colocado então as premissas, nós temos que de 1 e 4, nós tiramos que o Q é verdade. Por quê? Porque nós temos se P, então Q como verdade. Uma condicional, ela é verdade quando o P for verdade e o Q for verdade, ou quando o P for falso e o Q for falso ou verdadeiro. E de 4, nós temos, já que o P é uma verdade, se o P é uma verdade, obrigatoriamente na condicional, o Q tem que ser uma verdade. Por isso, nós concluímos que o Q é verdade. Na linha 6, nós temos que não Q também é uma verdade. Por que nós temos que não Q é uma verdade? Por 2, pela linha 2 e pela linha 3. Analise a linha 2, analise a linha 3. Nós temos na linha 2 a disjunção. R ou não Q. R ou não Q é uma verdade. E nós temos na linha 3 que o não R é uma verdade. Se o não R é uma verdade, isso quer dizer que o R é falso. Então eu vou na linha 2 e coloco falso para o R. Na disjunção, pelo menos um dos dois tem que ser verdadeiro. Se o R já é falso, obrigatoriamente o não Q tem que ser verdade. Por isso, não Q sendo verdadeiro. Mas nós já havíamos concluído que o Q era verdadeiro. Então não é possível que o Q e o não Q sejam verdadeiros ao mesmo tempo. Isso contraria o princípio da não contradição. Não posso ter que uma proposição seja falsa e verdadeira ao mesmo tempo. Eu não posso ter que o Q seja verdadeiro e o não Q também seja verdadeiro. Chegamos, então, em um absurdo. Chegando em um absurdo, nós provamos o argumento. Então, se você negar a sua conclusão e chegar em um absurdo, então você pode concluir que o argumento ele é válido. Continue acompanhando comigo no quadro. Como obtemos um absurdo, podemos afirmar, então, que a conclusão é: a matéria-prima não é de qualidade. Logo, Regina pode confiar na conclusão do gerente. E assim, então, nós resolvemos a quarta situação-problema e eu convido você agora a acompanhar novas situações. Bom, chegamos ao final da nossa aula. E depois de concluir todas as SPs, é hora de você refletir sobre tudo o que aprendeu com os desafios. Vamos lá?
Primeiro, ficou claro que o conhecimento vem ao fazer uso do material didático disponível no ambiente virtual do aluno. Isso inclui fazer a pré-aula, assistir aos vídeos, ler os textos e acessar as web-aulas. E depois de compreender os conceitos da disciplina, você aprendeu a aplicar os fundamentos aprendidos em situações similares às da realidade do mercado de trabalho. Tudo isso faz de você um aluno proativo e mais capacitado para exercer a sua profissão, o que te coloca passos à frente na hora de ter sucesso profissional. Mas não acabou. Você ainda tem a sua pós-aula para acessar. Não vai esquecer, hein? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Respeite todas as etapas, ok? Bons estudos! Tchau! Vamos então a novas situações. Nos jogos escolares ocorridos em uma cidade, o técnico responsável de uma escola participante misturou os crachás de alguns atletas com a ficha de inscrição das modalidades em que eles vão participar. Para que não corra o risco de inscrever o atleta na categoria que ele não pratica, precisou utilizar de informações da qual se lembrava, com o intuito de associar corretamente cada atleta ao seu esporte. Assim, ele teve as seguintes lembranças. Se Natália joga vôlei, então Marcos joga futebol. É fato que Natália joga vôlei e Felipe pratica tênis. E a partir disso concluiu que Marcos realmente joga futebol. Como podemos ter certeza de que o técnico realmente acertou em sua conclusão? Vamos então utilizar a demonstração por absurdo. As proposições são P. Vamos chamar Natália joga vôlei de P. Vamos chamar de Q. Marcos joga futebol. R. Felipe pratica tênis. Logo, a argumentação na forma simbólica fica. Veja as premissas antes da flecha. Se P, então Q. A informação do técnico. Se Natália joga vôlei, então Marcos joga futebol. A outra premissa. P e R. Se Natália joga vôlei e Felipe pratica tênis. A nossa conclusão é o quê? Marcos joga futebol. Aplicando a redução ao absurdo. Então, nós continuamos tendo as duas premissas anteriores e acrescentamos uma premissa, não que é a negação da conclusão. E a conclusão nós representamos por C. Então, veja. Primeiro indique as premissas. Se P, então Q. P e R, e aquela premissa adicional, não que é a negação da sua conclusão. E agora a análise. Na linha 4, nós podemos concluir que P é verdadeiro. Por que P é verdadeiro? P é verdadeiro pela linha 2. P e R. Nós temos que P e R é uma verdade. E lembre-se que na conjunção, se a conjunção é uma verdade, as duas proposições precisam ser verdadeiras. Obviamente, o P e o R são verdades, então eu concluo que o P é verdade. Na linha 5, nós temos que o Q é verdade. Nós temos que o Q é uma verdade baseado na linha 1 e na linha 2. Por quê? Porque nós temos que P já é uma verdade. Na linha 2. Então, na linha 1, assumindo P verdade, teremos uma condicional verdadeira apenas se o Q for verdadeiro. Por isso, concluímos na linha 5 que o Q é uma verdade. Então, a conclusão final é de que Q e não Q é verdade. As duas proposições são verdadeiras, Q e não Q. Isso pela linha 3, aquela premissa adicional, e pela linha 5. E, novamente, temos um absurdo. Nós não podemos ter Q sendo verdadeiro e não Q sendo verdadeiro, isso ocorrendo ao mesmo tempo. O que é um absurdo, nos faz concluir que o argumento inicial é válido. E assim resolvemos essa nova situação. Eu deixo agora um momento para que você encaminhe as suas dúvidas a respeito dos conceitos tratados.
Bom, eu convido você agora a acompanhar o vídeo de encerramento desta aula. Olá, estamos chegando ao final da terceira unidade de raciocínio lógico matemático. Nesta unidade, você conheceu as deduções lógicas diretas e indiretas que são importantes para desenvolver o raciocínio lógico na tomada de decisões. Você aprendeu a organizar a dedução lógica, que consiste basicamente em utilizar uma quantidade de afirmações verdadeiras para se chegar a uma conclusão também verdadeira. Por isso, ao realizar as deduções lógicas, utilizamos as equivalências entre as proposições e as regras de inferência. Por exemplo, no modus ponens, a demonstração é direta, ou seja, uma sequência lógica de passos nos conduz à tese partindo diretamente da hipótese. Considere a frase: se o indivíduo disparou, então as mãos estão sujas de pólvora. Como podemos observar, temos uma condicional do tipo P, implica em que. Agora vamos mudar um pouco a frase para: se as mãos não estão sujas de pólvora, então o indivíduo não disparou. O que vemos nesse caso é a aplicação do modo tollens, que é uma técnica de demonstração que se baseia na negação. Logo, ao aceitar a negação da segunda sentença, obtém-se a negação da primeira sentença. Nesse sentido, a negação de que implica na negação de P. Pode parecer estranho, mas as duas frases são logicamente equivalentes. Isso significa que se uma for verdadeira ou falsa, a outra também será por aplicação da lógica. Com todos esses conceitos sobre lógica em mente, na SGA desta unidade, você ajudou a gerente-geral de uma empresa a aplicar ideias de dedução lógica na solução de problemas enfrentados no seu dia a dia. Vamos relembrar cada uma das SPs? Na situação problema 1, você analisou informações para decidir entre confiar no julgamento do funcionário ou investigar mais sobre o funcionamento da máquina. Para resolver essa questão, você aplicou a dedução lógica para avaliar a validade do argumento do funcionário, utilizando a tabela verdade. Na situação problema 2, você observou a existência de um problema de insatisfação do cliente, que adquiriu um produto sem o tratamento químico necessário. Para descobrir a origem do problema na linha de produção, a gerente obteve informações sobre o processo de produção das peças e aplicou a regra de inferência modus ponens para reorganizar as informações, mas sem alterar os significados. Na SP3, você observou uma solicitação de compra de uma matéria-prima de alto valor agregado, que não poderia ficar parada no estoque. E a decisão correta foi possível pelo uso da regra de inferência modus tollens. Finalmente, na SP4, você utilizou seus conhecimentos para avaliar os problemas de qualidade de um produto. Assim, você verificou os fatos, transformou as informações em proposições e utilizou o procedimento de demonstração por redução ao absurdo. Muito bem, esta unidade fica por aqui. Nela você conheceu aspectos essenciais sobre os métodos utilizados no raciocínio lógico. Caso tenha mais alguma dúvida, revise seu livro didático e busque por outras fontes bibliográficas para ampliar o seu conhecimento. E não deixe de acessar os questionários das pré- e pós-aulas que estão disponíveis no seu ambiente virtual, pois eles ajudam a fixar os conteúdos de cada sessão. Bons estudos para você e até a próxima unidade!